Manutenção da Selic no Brasil, corte de juros nos Estados Unidos. Tudo dentro do planejado. Será? Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call, 11/12 de 2025. Sejam bem-vindos por aqui, Max Braga. Vamos entender então os meandros aí dessas decisões. Bom, vamos começar por dados de Brasil, que ontem então começou o dia, né, com a divulgação do IPCA, que trouxe sinais mistos também, e é tudo parte da mesma coisa, tá? Veio alinhado com o quadro mais recente de desinflação. O índice cheio veio 0,18 de alta, a perspectiva, a previsão era de 0,20, então ele veio levemente abaixo ali do que era projetado, e a inflação acumulada então em 12 meses acabou recuando de 4,68 para 4,46. Está se aproximando do centro da meta, né? Mas teve uma dinâmica bem diferente aí por setores. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso, que tem bastante coisa para falar. No cenário internacional, então, a projeção de juros lá nos Estados Unidos também mudou, né? Foram mantidas as estimativas para 26, 27, 28 foram mantidas em 3,40, 3,10 e 3,10. Tá? Então isso já começa também a dar um norte ali do que está acontecendo nos Estados Unidos. E o crescimento econômico por lá também foi revisado para cima, de 1,8 para 2,3 em 2026, tá? Então, o conjunto dessas leituras, eles continuam reforçando que a gente tem sim um cenário mais favorável para ativos de risco, claro que com maior seletividade, né, na compra dos papéis, mas sim, a inflação brasileira segue convergindo para a meta, a gente tem um cenário que vem se desenhando no futuro, mas já vamos chegar lá. Então, o Copom manteve a Selic em 15% no Brasil. Bom, até aí tudo bem, né, Max? Você falou que isso que ia acontecer? Sim, já era amplamente esperado pelo mercado que isso acontecesse. Inclusive, casas como a XP, onde a que eu trabalho, né, através de um escritório credenciado, já projetavam, inclusive, que a Selic começasse aí o ciclo de queda para março. Mas no comunicado meio que jogou um pouco de água no chope de quem esperava algo já para janeiro, porque o comunicado veio lá, né, dizendo que sim, reforça, né, que há necessidade de uma política monetária altamente contracionista por um período prolongado diante da combinação de inflação ainda acima da meta, expectativas desancoradas e mercado de trabalho resiliente. Então, o que o Banco Central quer dizer com isso? Espera lá, que ainda não vai ter taxa de juros para baixo. Essa é a entrelinha do negócio. Para mudar de uma reunião para outra, um tom assim tão forte, é difícil. É um cavalo de pau meio complicado de se dar. O comunicado ainda aponta que a incerteza externa é elevada e a moderação na atividade doméstica são riscos para um cenário inflacionário bastante elevado. Tá? Então, o comitê diz que vai ter aí uma postura de cautela e de vigilância e que não descarta novos ajustes caso necessário. E aí é o recado, né? Se vocês errarem aí em alguma outra coisa, a gente aumenta os juros. É isso. Bom, na quinta-feira, então, mais conhecida como hoje foi divulgado, então, né? Será divulgado o dado da agenda de varejo, que registrou queda, então, de 0,30 em setembro. Então, vamos ver como vai ser esse número, que todos esses números aí ajudam com essas decisões de política monetária. Vendas no varejo sai hoje, então. Bom, mercados acionários dos Estados Unidos ontem encerraram o pregão em alta, Dow Jones 1,05% de alta, S&P 500 subiu 0,67%,
E a Nasdaq teve uma leve alta de 0,33. Aqui no Brasil, o dia também foi de valorização, 0,69%, 159.077 pontos. Tá? E os destaques de alta ficaram com o CSN, 6,41%, Uzi Minas 3,92, os destaques de quedas ficaram com CEA 3,98 e Vamos Locação 3,71 de queda. E agora chegando então nos Estados Unidos da América, sim, o Fed confirmou a queda da taxa de juros por lá, 0,75%, 0,25%, perdão. Então a taxa agora está em 3,75, com uma banda, uma variação 3,50 a 3,75. Então, esse corte já era amplamente esperado e dentro do comunicado por lá parece que vamos ter algum tipo de estabilidade agora, porque o Jerome Powell, embora esteja no final do seu mandato, disse que nesse momento a economia está bem posicionada aonde está na questão da política monetária. E então seguimos aí aguardando, né, o que vai ser da troca de comando no Fed, já que é o último ano agora do Jerome Powell. Já falei sobre quem é o possível substituto, é o Hassett, né? É o Kevin Hassett, parece que até agora é esse cara. E os índices ontem, inclusive, tiveram aí um grande dissabor com os resultados da gigante do software, a Oracle. Os resultados divulgados pela Oracle não foram com as expectativas ali, os resultados foram interpretados como fracos pelo mercado e as ações despencaram mais de 10%. Isso só no aftermarket, tá? Que é depois do fechamento de negociação da bolsa, e hoje aceleram as quedas, principalmente na Nasdaq. E esses números ainda alimentaram novamente aí o debate sobre a tecnologia, a inteligência artificial e etc. Tá? Então, vamos lá. Resumo então dos Estados Unidos. Cortou-se então a taxa básica, agora 3,5 a 3,75, e indicado então um ritmo mais lento de afrouxamento para daqui para frente. Então quer dizer que lá nos Estados Unidos também a coisa deve dar uma pausada ali na questão dos juros. Dow Jones Futuro agora é tudo vermelho, tá? Dow Jones 0,47, S&P 0,89, Nasdaq cai para esse horário, é muita coisa, 1,23. Ásia e Pacífico também azedaram todos os mercados ontem, mesmo depois do corte de juros. China 0,70, Japão 0,90, Hang Seng lá em Hong Kong 0,04, Índia foi a única que subiu, junto com a Austrália também subiu um pouquinho, 0,46 para a Índia e a Austrália 0,15, o resto no vermelho. Na Europa operam ali meio que quase, alguns no 0 a 0, outros no vermelho, também depois na esteira aí do que está acontecendo nas bolsas americanas em relação a Oracle, queda de juros, etc, etc. Então, também falta de dados relevantes, né, de agendas relevantes lá no bloco europeu agora nessa quinta-feira. E o Banco Central Suíço divulgará a decisão de política monetária, onde se espera a manutenção de juros também. Estoque 600 0,22 negativo, Alemanha 0,35 negativo, Reino Unido e na França o CAC 0,01, quase no 0 a 0, com sinal positivo, e Itália 0,26 negativo também, tá, pessoal? Para fechar aqui rapidamente, passar a régua, as commodities, preço do petróleo opera em baixa, né, depois dos Estados Unidos apreenderem um petroleiro sujeito a sanções na costa da Venezuela, aumenta ainda mais as tensões aí entre os dois países, e as cotações do minério de ferro na China deram uma recuada ali, pelo jeito o incentivo governamental não deve vir aí para o setor imobiliário, né? Impulsionou inclusive tudo a queda do minério, a falta da demanda, enfim, é isso.
Petróleo Brent, então, cai bastante agora, 0,98% aos 61 dólares e 60 centavos o barril. E o minério de ferro negociado lá em Dalian, na Bolsa da China, fechou ontem com 1,30 de queda, tá? Bastante. A Vale, ó, sente quando é assim. E o Bitcoin abriu mais uma janela, hein, pessoal? Atenção. 3,47% de queda nesse momento, cotado aos 90.066 dólares, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo bons negócios a todos e, claro, eu peço, né? Inscrição, like, tudo mais, pacote do YouTube, para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho e o nosso canal aqui e ter acesso a essas informações. Vejo você amanhã aqui nesse mesmo lugar. Forte abraço, bons negócios. Tchau.